Capítulo 15. Blackmore Hall, Yorkshire, 1999. Uma nevasca inclemente caía sobre a região enquanto Sebastian pagava o motorista do táxi e retirava a bagagem de Emily do porta-malas. Emily se virou para observar Blackmore Hall pela primeira vez e viu uma mansão enorme e sisuda em estilo gótico feita de tijolos vermelhos. Uma gárgula de pedra estava empoleirada ameaçadoramente sobre o arco, que encimava a porta da frente, com um sorriso sem dentes, desgastado pelo tempo e o topo da cabeça coberto por uma camada de neve. Era impossível fazer qualquer julgamento a respeito do lugar onde a casa fora construída. Naquele momento, a paisagem poderia ser tanto um lugar da Sibéria quanto um vilarejo inglês no meio dos pântanos do norte de Yorkshire. A paisagem estava branca, vazia e desolada até onde os olhos de Emily podiam enxergar. Involuntariamente, ela sentia calafrios, que vinham tanto do aspecto tristonho do lugar quanto do frio. Quase não conseguimos chegar, exclamou Sebastian. Espero que o taxista consiga voltar para casa em segurança, ele acrescentou, enquanto o táxi lutava para voltar até a estrada principal em meio à neve que se amontoava. Provavelmente será impossível chegar até aqui amanhã. Está dizendo que podemos ficar presos aqui por causa da neve? Emily disse, enquanto marchavam por entre a neve, que agora já lhe alcançava as canelas até a porta da frente. Sim, ele confirmou. Isso acontece quase todos os anos por aqui. Por sorte temos um Land Rover e um vizinho com um trator à nossa disposição. Quando neva nos Alpes franceses, eles sempre conseguem manter as estradas desobstruídas, comentou Emily enquanto Sebastian fechava os dedos ao redor da maçaneta esmaltada, abrindo a porta. Diga olá para a Inglaterra, minha princesa francesa. Um lugar onde qualquer mudança inesperada do clima pode fazer o país inteiro parar, ele disse sorrindo. E agora, Emily, bem-vinda à minha humilde morada. Sebastian abriu a porta e eles entraram num vestíbulo que contrastava totalmente com a brancura que reinava do lado de fora. O cômodo era coberto de madeira escura, as paredes cobertas com painéis, a escadaria envernizada num tom escuro e pouco elegante e até mesmo a imensa lareira no centro da sala exibia uma pesada moldura de mogno. Infelizmente, a lareira não estava acesa e Emily praticamente não sentiu diferença da temperatura que fazia fora da casa. Vamos lá, disse Sebastian, deixando a bagagem de Emily ao pé da escadaria cafona. Tenho certeza de que a lareira da sala de artes estará acesa. Deixei uma mensagem para a senhora Erskine, dizendo que estávamos a caminho. Ele a levou por um labirinto de corredores com as paredes cobertas em papel de parede verde escuro, adornado com pinturas a óleo que mostravam cavalos selvagens em caçadas. Abrindo uma das portas, Sebastian entrou num cômodo enorme, com paredes cobertas por um papel de parede vermelho escuro, com motivos ao estilo William Morris e várias outras pinturas penduradas sem qualquer ordem aparente. Mas que diabos! Ele praguejou ao perceber que não havia lenha na lareira, apenas cinzas de um fogo que se apagara há tempos. Não é o estilo dela. Espero que não tenha deixado aquela carta de demissão outra vez, suspirou Sebastian. Mas não se preocupe, querida, vou cuidar disso agora mesmo. Emily sentou-se tremendo de frio enquanto Sebastian rapidamente acendia a lareira.
Seus dentes estavam batendo uns contra os outros, quando ele finalmente conseguiu transformar as chamas incipientes em um fogo de tamanho considerável. Ela ficou grata por poder aquecer as mãos. Sente-se aqui perto e descongele. Enquanto isso, vou fazer um pouco de chá e descobrir que diabos aconteceu durante o tempo em que estive fora. Sebastian, chamou Emily enquanto ele deixava a sala de artes. Queria saber onde ficava o banheiro mais próximo, mas a pesada porta de carvalho se fechou com um estalido atrás dele. Esperando que não demorasse muito, Emily permaneceu onde estava e deixou-se aquecer em frente ao fogo, observando através da janela os flocos de neve engrossarem e se transformarem em uma forte tempestade, empilhando-se do lado de fora dos vidros e sobre os parapeitos. Seu conhecimento sobre a Inglaterra era limitado. Viajara para lá com sua mãe em algumas poucas ocasiões e se hospedara na casa de amigos em Londres. Sua visão de casas de campos inglesas aconchegantes, adornadas com grossos telhados de palha em meio a vilarejos, como os que via estampados nas caixas de chocolates finos, era algo muito distante desta casa, um monólito austero e congelante, assim como seus arredores. 20 minutos depois, Sebastian ainda não havia retornado e Emily estava entrando em desespero. Levantou-se e se aventurou pelos corredores, abrindo portas que levavam às salas ainda mais escuras em busca do banheiro. Finalmente encontrou o que procurava e a imensa tampa de madeira do vaso sanitário lhe trouxe à cabeça a imagem de um trono. Ao sair, Emily ouviu vozes exaltadas vindas-se de algum lugar da casa. Não conseguiu identificar uma delas, mas a outra definitivamente pertencia a Sebastian. Não conseguia ouvir claramente o que estavam dizendo, mas era óbvio que ele estava extremamente irritado. Ela desejava ter perguntado mais detalhes sobre a vida de Sebastian em Yorkshire antes de embarcar num avião com ele para vir à Inglaterra. Mas as 2 semanas que se passaram, desde que ele pediu sua mão em casamento, foram um redemoinho de atividades. Suas conversas ficaram mais focadas no fascinante passado que compartilhavam do que no futuro que compartilhariam. Emily disse que Jacques lhe contara a respeito da avó de Sebastian quando esteve no château. Que história! Suspirou Sebastian. E parece que é apenas o começo. Quando você acha que Jacques poderá lhe falar mais a respeito? Ele prometeu que continuaria a história quando eu voltasse, para enviar os livros da biblioteca para um lugar onde pudessem ser guardados durante a reforma, disse Emily. Tenho certeza de que sim, respondeu Sebastian, abraçando-a. Há uma bela sinergia na maneira como nossas famílias foram reunidas. Os dedos de Emily tocaram as pérolas cor de creme que adornavam seu pescoço, as pérolas da sua mãe, lembrando-se de quando Sebastian a presenteou com o colar na manhã do seu casamento. Eu as comprei para você no leilão, querida, dissera ele enquanto prendia o colar ao redor de seu pescoço. Em seguida, beijou-a. Tem certeza de que não se importa que a cerimônia seja tão pequena? Afinal, não é realmente o estilo de casamento adequado à última pessoa da linhagem dos de la Martinières? Tenho certeza de que metade de Paris compareceu ao casamento de seus pais. Ele disse, sorrindo. Sim, e é exatamente por isso que prefiro me casar numa cerimônia discreta, respondeu Emily, com sinceridade. Ser o centro das atenções era algo que a aterrorizava. As núpcias discretas foram a escolha perfeita. Após a cerimônia de casamento, na qual Gerard e um negociador parisiense do mercado de artes, amigo de Sebastian, assinaram os papéis como testemunhas,
O contador da família dos de la Martinières insistiu em levar todos ao Ritz para almoçar. É o mínimo que seus pais desejariam para você, Emily, acrescentou. Gerard ofereceu um brinde à saúde dos noivos e perguntou sobre seus planos. Emily lhe disse que ia viajar com Sebastian à Inglaterra e ficaria por lá, durante as reformas do château. Gerard se aproximou dela quando estavam deixando o Ritz e insistiu para que mantivesse contato com ele. Se houver alguma coisa que eu possa fazer, qualquer coisa, Emily, você sabe que estarei sempre à disposição. Obrigada, Gerard. Você sempre foi muito gentil, reconheceu. Ah, Emily, tente se lembrar de que mesmo sendo casada, você é a verdadeira dona do château, assim como da receita da venda da Casa de Paris e do nome dos de la Martinières. Gostaria de conversar com você a respeito dos detalhes da propriedade de suas finanças no futuro, juntamente com seu marido. Sebastian me informa a respeito de tudo o que eu preciso saber, respondeu-lhe Emily. Ele é maravilhoso, Gerard, e eu não conseguiria passar tudo isso sem a ajuda dele. Eu concordo que ele a ajudou bastante, mas mesmo assim, é muito bom poder manter sua independência, mesmo depois de casada, especialmente na área financeira, acrescentou, antes de beijar a mão de Emily e partir. Após algum tempo, quando Emily já lera várias cópias antigas da revista Horse and Hound. Nota do tradutor. A mais antiga revista sobre assuntos equestres do Reino Unido. Sebastian voltou à sala de artes com uma aparência que demonstrava ao mesmo tempo irritação e arrependimento. Desculpe-me, querida, tive que cuidar de alguns problemas. Gostaria de uma xícara de chá? Eu certamente preciso de uma, ele disse, suspirando e deslizando os dedos pelos cabelos. O que houve? Perguntou Emily, aproximando-se de Sebastian. Ele a enlaçou em seus braços. Ah, nada de especial, pelo menos para esta casa, respondeu. Bem, eu tinha razão. A senhora Erskine entregou sua demissão e foi embora, jurando nunca mais voltar. Mas ela voltará, é claro, ela sempre volta. Por que ela foi embora? Emily, isso é algo que eu prefiro discutir na companhia de algo quente para beber, Sebastian disse. Depois que ambos tinham canecas de chá quente nas mãos e estavam confortavelmente sentados em dois enormes puffs ao redor da lareira, Sebastian começou a explicar. Quero lhe falar a respeito de meu irmão Alex. E preciso avisá-la de que essa não é uma história que eu gosto de contar. Sinto-me mal por não haver tocado no assunto antes, mas nunca me pareceu relevante. Até hoje, pelo menos. Então conte-me agora, pediu Emily. Certo. Disse Sebastian, tomando um gole do chá. Bem, já lhe disse que nossa mãe nos deixou aqui com nossa avó, quando éramos crianças e depois desapareceu pelo mundo. Alex é 18 meses mais novo do que eu. E temos personalidades completamente opostas, assim como Falk e Frederick, pelo que parece. Como você sabe, sou organizado e disciplinado, enquanto Alex, bem, ele sempre teve um espírito livre, sempre está em busca de algo. Nunca está preparado e não consegue viver uma rotina. Bem, nós dois fomos mandados para um colégio interno. Sempre gostei de lá e tive bons resultados, mas o lugar o atormentava, explicou Sebastian. Ele acabou sendo expulso da escola e comprometeu seu futuro numa universidade quando foi preso por dirigir embriagado. Mais tarde, quando tinha 18 anos, viajou ao exterior e não ouvimos nada a seu respeito durante alguns anos. Para onde ele foi? Perguntou Emily. Não fazíamos a menor ideia até que certa vez minha avó recebeu uma ligação de um hospital na França.
Aparentemente, Alex teve uma overdose de heroína. Estava à beira da morte quando alguém o encontrou e ele conseguiu se salvar. Suspirou Sebastian. Então, minha avó viajou até a França e o internou numa clínica particular de reabilitação aqui na Inglaterra. Para ser justo, Alex cumpriu com sua palavra. Conseguiu se curar após algum tempo e voltou para casa. Depois ele desapareceu novamente e não voltamos a vê-lo, até depois que minha avó morreu. Acho que preciso de uma bebida mais forte. Quer alguma coisa? Não, obrigada, respondeu Emily. Sebastian deixou a sala e Emily se levantou para fechar as cortinas. Ao voltar a se sentar no puff e observar as chamas avermelhadas da lareira, Emily simpatizou com o seu novo marido. Tinha a impressão de que o irmão não era uma boa pessoa. Sebastian voltou com um copo de gin e tônica e se deitou nos braços de Emily. Ela lhe acariciou os cabelos. E o que aconteceu depois? Perguntou. Bem, depois da morte de nossa avó, quando Alex finalmente regressou à Inglaterra e voltou a morar aqui, tivemos uma discussão séria. Ele foi até o carro e eu me ofereci para levá-lo embora, pois sabia que ele estava bêbado. Ingenuamente entrei no carro com ele, e depois de alguns quilômetros em uma curva particularmente traiçoeira, ele não conseguiu controlar o carro e bateu de frente contra outro veículo que vinha no sentido oposto. Meu irmão sofreu ferimentos sérios. Eu tive a sorte de escapar somente com algumas costelas quebradas, um braço quebrado e uma lesão no pescoço. Meu Deus, Emily respirou fundo. Coitado de você. Como eu disse, foi Alex que levou a pior, enfatizou Sebastian. Que triste, disse Emily balançando a cabeça. Em seguida, olhou para ele. Você deveria ter me contado tudo isso antes, Sebastian. Sim, e lhe dado a chance de escapar de nosso casamento antes que fosse tarde demais, ele disse, com um sorriso irônico. Não, não foi isso que eu quis dizer, repreendeu Emily. Mas aprendi com você que compartilhar nossos problemas é algo que sempre pode nos ajudar. Sim, tem razão, concordou Sebastian. Sabe, o pior de tudo é que Alex sempre foi inteligente, muito mais do que eu. Passava em todas as provas sem estudar, enquanto eu precisei me esforçar muito para conseguir tudo o que tenho. Alex poderia ser o que quisesse se não fosse tão irresponsável e problemático. Acho que pessoas inteligentes demais sofrem tanto quanto aquelas que precisam se esforçar pelo que querem, comentou Emily. Meu pai sempre me disse que era melhor ter talentos ou dar presentes em moderação. Qualquer coisa em excesso ou em pouca quantidade traz problemas. Parece que você teve um pai muito sábio e eu gostaria muito de tê-lo conhecido. Sebastian a beijou na ponta do nariz e a olhou nos olhos. Bem, aqui estamos. A história de meu irmão rebelde. Bem, imagino que você esteja faminta agora. Por que não vem comigo até a cozinha enquanto tiro algo do freezer para nós? Pelo menos é um lugar quente. Depois podemos ir até o quarto, que deve estar mais frio do que uma geladeira. Tenho certeza de que podemos imaginar ótimas maneiras de nos aquecer, disse Sebastian, ajudando a se levantar. Venha, vamos comer alguma coisa e depois podemos subir. Enquanto a conduzia pelos corredores gelados até a cozinha, Emily sentiu que simplesmente precisava perguntar: E onde está Alex agora? Eu não lhe disse? Não, não disse, respondeu Emily. Ele está aqui, é claro. Alex mora aqui em Blackmore Hall. Capítulo 16.
Emily acordou cedo na manhã seguinte, após uma noite agitada, por causa do frio inclemente daquele lugar. Sentia como se seus ossos estivessem congelados e pudessem se estilhaçar a qualquer momento. Sebastian se desculpou repetidamente, explicando que a razão pela qual o antigo sistema de aquecimento da casa não estava funcionando se devia ao fato de que alguém esquecera de encher o tanque de óleo, mas que ele cuidaria disso assim que fosse possível. Emily levou os dedos gelados de seus pés até a superfície morna da canela de Sebastian. O quarto estava completamente imerso em trevas, sem qualquer feixe de luz, passando pelas cortinas adamascadas que começavam a desbotar. Imaginou consigo mesma se Sebastian se importaria de dormir com as cortinas abertas. Ela sempre dormira com as cortinas abertas, apreciando andar pela casa sob a luz de um novo dia. Emily voltou a pensar no que Sebastian lhe contou sobre o irmão Alex na noite anterior. Depois de detonar a bomba dizendo que Alex morava em Blackmore Hall, Sebastian prosseguiu com a história, explicando que Alex fraturou a coluna vertebral no acidente e que agora estava confinado a uma cadeira de rodas. Tinha uma cuidadora vivendo com ele em período integral e morava num dos quartos, convertido num pequeno apartamento na ala leste da mansão no térreo. Claro, ter alguém para cuidar dele custa uma pequena fortuna, sem mencionar a reforma que foi necessária para acomodar uma pessoa deficiente. Mas o que eu podia fazer? De qualquer modo, não se preocupe com Alex, ele gosta de ficar sozinho e raramente sai de casa. Ele conseguiu ficar livre das drogas e do álcool desde o acidente? Perguntou Emily cautelosamente. De maneira geral, sim, mas já contratei uma sequência enorme de pessoas para cuidar dele e tive que me livrar de 2 delas depois que Alex as coagiu para que lhe trouxessem bebida. Alex sabe ser extremamente encantador e persuasivo quando quer, acrescentou. Apesar das garantias de seu marido em relação ao isolamento de Alex, Emily estremeceu ao contemplar a existência de um paraplégico dependente de drogas que vivia, mesmo que num cômodo separado, sob o mesmo teto que ela. Sebastian também mencionara que Alex era um mentiroso patológico. Não acredita em nada do que ele lhe disser, Emily. Meu irmão é capaz de convencer a mente mais inteligente de que o carvão é branco e a neve é preta. Querida? Emily sentiu sua mão quente serpenteando em suas costas. Sim? Minha nossa! Exclamou Sebastian, enquanto tateava o ombro de Emily, que estava envolvida em muitas camadas de roupa. Parece que você está embrulhada como um pacote do correio, riu. Venha aqui e me dê um abraço. Quando Emily se rendeu ao abraço deliciosamente quente e ele começou a beijá-la naquele início de manhã, quaisquer medos que sentira durante a noite começaram a se desvanecer. Duvido que o dia de hoje seja propício a um passeio turístico, comentou Sebastian enquanto eles estavam na cozinha tomando café e olhando para os montes de neve acumulados do lado de fora das janelas. Provavelmente temos uns 30 centímetros de neve e o céu está ameaçando despejar mais. Vou ligar para Jake, o vizinho que tem uma fazenda, e ver se ele pode trazer seu trator até aqui para limpar o acesso que vem da estrada até a porta da casa. Estamos ficando sem comida e eu preciso ir até a loja no vilarejo para pegar algumas coisas essenciais. Que tal se eu lhe deixar na sala de artes e acender a lareira? Há uma biblioteca no fim do corredor e tenho certeza de que você encontrará um livro para se entreter. Tudo bem, concordou Emily, sentindo que não tinha muita opção. Vou mandar também entregar em óleo para ligarmos o sistema de aquecimento central. É tão caro comprar isso hoje em dia e a maior parte do calor parece se dissipar por entre as frestas apodrecidas das janelas, disse suspirando. Desculpe, querida, como eu lhe disse, não prestei muita atenção
ao meu trabalho e à minha casa nos últimos meses. Quer que eu o ajude com alguma coisa? Perguntou. Não, mas agradeço a oferta. Também vou fazer uma visita à nossa ex-governante, a senhora Erskine, e ver se consigo convencê-la a voltar. Prometo que tudo estará de volta à normalidade nos próximos dias. Sebastian disse enquanto caminhavam lado a lado até a sala de artes. Você deve estar imaginando para onde diabos eu lhe trouxe. Acrescentou enquanto se curvava para abrir a grade da lareira. As coisas vão melhorar, eu garanto. Este é um lugar muito bonito. Deixe que eu cuide disso. Deixe que eu cuido disso, disse Emily, ajoelhando-se ao lado de Sebastian. Vá e faça o que você precisa fazer. Tem certeza? Lamento pela falta de empregados por aqui. Ele disse em tom de brincadeira. Sei que você não está acostumada com isso. Sei que posso aprender a viver assim, Sebastian. Ela disse sentindo o rosto corar. É claro que pode. Só estou brincando. Fique à vontade para explorar a casa, mas acho que você provavelmente ficará horrorizada com o que verá. Este lugar faz com que o seu velho chateau pareça bastante moderno, disse Sebastian com uma careta ao sair da sala. Vestindo 2 grossos macacões de pescaria de Sebastian, Emily passou uma hora vagando pela casa. Era óbvio que muitos dos quartos do andar superior não eram usados há anos, e diferente das imensas janelas do chateau, construídas para deixar entrar a maior quantidade de luz natural possível, as desta casa eram poucas e pequenas, projetadas para afastar o rio, o frio. As cores tristonhas e a mobília pesada faziam com que ela se imaginasse entrando no palco de uma peça da era eduardiana. Ao voltar para o térreo, Emily começou a perceber o quanto aquela casa precisava de reparos. Mas, como o do Chateau em Gassin, o projeto de reforma seria imenso. Ela também não sabia quanto dinheiro Sebastian tinha para financiá-lo. Entretanto, isso não chegava a ter importância. Emily sabia que suas finanças estavam em ótimas condições e que tinham dinheiro suficiente para viver como quisessem pelo resto de suas vidas. De volta à sala de artes, Emily se perguntou por que nunca pensar em perguntar a respeito da verdadeira situação financeira de Sebastian antes de se casar com ele. Não que considerasse isso relevante. Entretanto, agora ela era sua esposa e era importante saber disso. Talvez conseguisse tocar no assunto mais tarde, pensou, ao ver o trator e o Land Rover de Sebastian galgando o aclive que vinha da estrada principal até a casa. Por volta da hora do almoço, Emily já estava acometida pela fome e pelo tédio, e decidiu ir até a cozinha procurar algo na geladeira. Depois de fazer um sanduíche com a última fatia de um pão de forma, ela se sentou à mesa para comê-lo. De repente ouviu uma porta bater com força em algum lugar da casa e também uma voz exaltada. Desta vez era a voz de uma mulher. A porta da cozinha se abriu e uma mulher magra de meia idade entrou. O Sr. Caruthers está na casa? Preciso falar com ele imediatamente, disse. Emily percebeu que a mulher estava tremendo de raiva. Não, ele saiu, foi até a vila. Quem é você? Perguntou a mulher com um tom grosseiro. Sou Emily, a esposa de Sebastian. É mesmo? Bem, só posso lhe desejar boa sorte. Como você é a esposa dele, pode lhe dizer que estou me demitindo neste momento. Não vou mais me submeter às grosserias do irmão dele ou à sua violência. Ele acabou de atirar uma xícara de café quente em mim.
Se eu não me esquivasse, poderia ter sofrido queimaduras de 3º grau nos braços. Liguei para uma amiga que tem um jipe e ela virá me buscar dentro de 1 hora. Não vou ficar mais nem 1 minuto nesta casa maldita com aquele louco. Entendo e lamento muito, disse Emily, percebendo que a mulher estava arrastando a voz, provavelmente devido à raiva que sentia. Posso lhe oferecer uma bebida? Talvez possamos falar a respeito de seus problemas antes que você vá embora. Tenho certeza de que Sebastian não vai melhorar. Não há nada que você possa me dizer que me fará mudar de ideia, disse a mulher interrompendo-a. Ele me convenceu a voltar outras vezes e eu me arrependi por ter aceitado. Espero que para o seu bem seu marido não a faça cuidar do irmão dele. E não imagino que você encontrará alguém para assumir o cargo. Você sabe que a senhora Erskine pediu demissão também, não é? Sim, mas meu marido disse que ela vai voltar. Bem, será uma tolice da parte dela. Ela é uma boa senhora e a única razão pela qual aceita continuar com o martírio é pela lealdade à avó deles. Conheci Constance quando eu era jovem e morava nesta vila. Uma mulher adorável, mas o que esses 2 garotos a fizeram passar é impensável. De qualquer forma, não é mais problema meu. Vou fazer as malas e guardar minhas coisas. Ele já almoçou, então provavelmente vai ficar bem até o seu marido voltar. Eu não me aproximaria dele agora se fosse você. Espere até que ele se acalme, acrescentou. Normalmente ele consegue se acalmar depois de algum tempo. Certo, concluiu Emily. Não sabia mais o que dizer. A mulher, obviamente, viu medo em seus olhos, já que sua expressão repentinamente perdeu a dureza. Não se preocupe, querida. Alex é um bom garoto, na verdade. Ele simplesmente fica frustrado, como qualquer um de nós ficaria se estivesse naquela situação. Tem um bom coração e vem passando por momentos difíceis. Mesmo assim, já estou velha demais para lidar com isso. Quero uma pessoa idosa, calma e tranquila para cuidar, não um moleque volátil que nunca cresceu. Emily só conseguia pensar que essa mulher iria embora antes que Sebastian voltasse. Consequentemente, ela ficaria sozinha numa casa opressora e desconhecida de onde, por causa da neve, não poderia escapar. Ficaria enfurnada com um lunático bêbado e paraplégico que ainda não conhecia. Atualmente, sua vida parecia saída de um filme de terror, e Emily sentia uma vontade incontrolável de rir daquela situação ridícula. De qualquer forma, parabéns pelo casamento, querida, disse a mulher. Obrigada. Sorriu Emily ironicamente. A mulher foi em direção à porta da cozinha, deteve-se e virou-se para falar com Emily. Para o seu bem, espero que você saiba no que se meteu. Adeus. Meia hora depois, de volta à sala de artes, Emily percebeu que um carro chegava vagarosamente até a porta e viu a mulher com quem conversou na cozinha andar, com dificuldade em meio à neve para guardar sua bagagem no porta-malas. Esforçando-se para não deslizar em meio à neve, o carro fez uma curva e afastou-se precariamente pela via que levava até a casa. Emily olhava pela janela observando a neve que voltava a cair e enchia o céu com redemoinhos de flocos grossos que se acumulavam, formando uma muralha ainda mais impenetrável entre ela e o mundo exterior. Seu coração começou a bater com força contra o peito. O irmão louco agora não estava a mais de alguns metros de distância dela e os 2 estavam completamente sozinhos. E se a nevasca ficasse tão forte a ponto de impedir que Sebastian conseguisse retornar? Às 3 horas, o céu de janeiro já estava escurecendo.
uma preparação para o crepúsculo e posteriormente para a escuridão. Emily se levantou, com as batidas apressadas do seu coração anunciando que a ansiedade não tardaria a se transformar em pânico. Sofrera vários ataques de pânico no final da adolescência, e mesmo depois de dominá-los, vivia permanentemente aterrorizada pela possibilidade de que eles poderiam acontecer novamente. Mantenha-a calma e respire fundo. Ela disse a si mesma enquanto sentia as ondas incessantes tomando conta de si. Começou a ofegar, sabendo que já estava fora de controle e que era tarde demais para pensar racionalmente. Desabando num sofá, Emily colocou a cabeça entre as pernas. Sua força física a abandonava e, mesmo de olhos fechados, não conseguia evitar ver cores berrantes contra o interior das pálpebras, enquanto lutava para recuperar o fôlego. Por favor, mon Dieu, mon Dieu. Posso ajudá-la? A voz grave de um homem vinha de algum lugar ao longe, enquanto sua cabeça girava e suas mãos e pés formigavam intensamente. Não conseguia levantar os olhos, não conseguia desperdiçar o ar que precisava para respirar. Eu perguntei se posso ajudá-la. A voz estava mais perto agora. Na verdade, quase ao seu lado. Talvez fosse capaz de sentir o hálito quente em seu rosto, a mão que agarrava a sua. Não conseguia responder. Imagino que você seja a esposa francesa de Sebastian. Entende inglês? Emily conseguiu assentir. Tudo bem, vou procurar um saco para ajudá-la a respirar. Continue hiperventilando. Pelo menos isso significa que você ainda está viva. No estado em que se encontrava, Emily não fazia ideia de quanto tempo demorou até que um saco de papel pardo foi colocado em sua boca e nariz, e foi instruída pela mesma voz calma a expirar e inspirar lentamente. Não sabia se aquilo fazia parte de algum sonho ou de um pesadelo. Não se importava. A pessoa sabia o que deveria fazer e, como uma criança indefesa, seguiu suas instruções. Boa menina, você está indo bem. Continue inspirando e expirando dentro do saco. Pronto. Vai ficar mais relaxada ao fazer isso. Logo, logo tudo vai passar. Eu garanto, disse a voz. Após alguns momentos, as batidas fortes de seu coração voltaram a bater num ritmo mais próximo do normal. Sentiu que recuperava o controle sobre suas mãos e pés e retirou o saco da frente do rosto, soltando o corpo por sobre o sofá, com os olhos fechados. Sentiu o alívio que indicava que seu corpo estava se acalmando. Poucos minutos após relaxar com o fato de que havia sobrevivido e que tudo estava acabado, seu cérebro começou a questionar quem poderia ser o cavaleiro de armadura brilhante que a salvara. Forçou um olho cansado e agitado por pequenos espasmos a se abrir e viu um homem que era Sebastian, mas que na verdade não era Sebastian. Era um Sebastian em Technicolor, os olhos de um castanho mais caloroso, com centenas de âmbar espalhadas pelas íris, o cabelo que brilhava com luzes douradas e avermelhadas, um rosto que tinha um nariz perfeito, lábios rosados, mais carnudos, e maçãs do rosto protuberantes e angulosas, por baixo da maciez daquela pele perfeita. Eu sou Alex. É um prazer conhecê-la. Emily imediatamente fechou o olho que abrira e sentou-se, permanecendo imóvel, ainda parecendo acreditar que a imagem do irmão louco sentado a poucos centímetros dela não desencadearia outro ataque de pânico. Ele tocou a sua mão e disse:
Entendo que você não queira desperdiçar seu fôlego conversando comigo. Sei o que aconteceu com você há alguns minutos. Tive ataques de pânico inúmeras vezes. O que você precisa agora é de uma bebida forte. Esse homem, que falava de maneira tão gentil, não combinava com a descrição que Sebastian havia lhe dado. A mão que tocava a sua era reconfortante, não ameaçadora. Ousou abrir seus olhos para estudá-la adequadamente. Olá! Os lábios carnudos sorriram, e ela viu que os olhos do homem demonstravam interesse em sua condição. Olá! Conseguiu responder Emily, com a voz ainda recuperando a força. Vamos conversar em inglês ou préférez-vous français? Français, merci. Seu cérebro ainda estava confuso demais para conseguir pensar em outro idioma. D'accord. Emily o observou enquanto ele a estudava. Você é muito bonita, comentou Alex em francês. Meu irmão disse que você era. Muito mais bonita quando esses grandes olhos azuis que você tem estão abertos, devo dizer. Continuou num francês perfeito. Certo, hora de tomar seu último remédio. Do outro lado da cadeira de rodas, Alex tirou uma garrafa de uísque. Aquela bruxa que acabou de ir embora pensava que eu não sabia onde ela escondia seu estoque particular. Mas eu consegui resgatar esta garrafa de sua mala enquanto ela estava na cozinha, reclamando sobre o pesadelo que é cuidar de mim. Sebastian não acreditava no que eu dizia, mas ela era uma bêbada inveterada, capaz de engolir uma garrafa inteira disso aqui num único dia. Descreveu Alex. Girando sua cadeira de maneira experiente, ele foi até um armário e o abriu, mostrando um conjunto empoeirado de copos e taças em estilo eduardiano. Bem, por que não tomamos um trago? Beber sozinho nunca é uma boa ideia, ele disse, servindo 2 doses generosas de uísque, encaixando-as com destreza entre suas coxas e voltando a aproximar-se dela com a cadeira de rodas. Não acho que isso seja uma boa ideia, disse Emily, quando Alex lhe entregou um dos copos. Por que não? É possível dizer honestamente que estamos usando isso apenas para fins medicinais. Vamos lá, ele insistiu. É a minha vez de bancar o enfermeiro e eu garanto que isso vai ajudar. Não, obrigada, disse Emily balançando a cabeça, não queria encorajá-lo. Bem, não vou beber se você não beber, completou Alex, colocando seu copo sobre a mesa. Este lugar está congelando meus ossos e se eu não puder aquecê-la com uma dose de uísque, pelo menos posso acender a lareira de novo. Emily permaneceu sentada observando Alex reavivar o fogo, absorta demais para ajudá-lo. E então, para onde Sebastian foi? Ele perguntou. Imagino que foi implorar à pobre senhora Erskine que volte para cá pela 1000ª vez. Sim, disse que iria visitá-la enquanto estivesse na vila para comprar comida, respondeu Emily. Duvido que ele consiga encontrar muita coisa no mercado. Todos os residentes perceberam que a tempestade estava a caminho e já estocaram toda a comida que podiam, limpando as prateleiras. É a época mais lucrativa do ano para o dono do mercado e até mesmo aquelas latas empoeiradas de feijões amanteigados são levadas. Teremos sorte se algumas delas ainda estiverem à venda. Essa nevasca realmente está forte, acrescentou observando os flocos que caíam. Mas eu gosto desse tempo. E você?
Quando o peso do olhar penetrante de Alex recaiu sobre Emily, ela tentou se lembrar do que Sebastian lhe dissera sobre o talento de Alex para convencer e encantar as pessoas. Na verdade, não consegui me aquecer desde que cheguei aqui. Foi o que imaginei. Os tanques de óleo do sistema de aquecimento estão vazios há algumas semanas. Por sorte, tenho um estoque secreto de aquecedores elétricos que mantém meu sangue circulando. Mas, por favor, não conte a Sebastian ou ele vai tirá-los de mim. De qualquer maneira, além de morarmos na versão britânica de um iglu, eu realmente gosto da neve. Alex suspirou. Na verdade, eu gosto de qualquer coisa que quebre a monotonia entediante da normalidade. E esse tempo chega a ser dramático. Sim, concordou Emily, sentindo-se fraca. Alex olhou para os 2 copos de uísque sobre a mesa. Acho que deveríamos aproveitar a oportunidade e beber esse uísque. Seria uma pena jogá-los fora. Eu realmente não quero, disse Emily, balançando a cabeça. Alex levantou as sobrancelhas. Oh, suponho que Sebastian falou sobre meu alcoolismo incurável e meus problemas com drogas, não foi? Ele mencionou, sim, disse ela honestamente. É verdade que já estive envolvido com drogas, mas faz algum tempo que me livrei disso, concordou Alex falando com um tom neutro. Porém, nunca cheguei a ser um alcoólatra, o que não significa que eu não aprecie um drink de vez em quando. Todos nós gostamos. Afinal, você é francesa. Provavelmente começou a beber vinho enquanto ainda estava no berço, estou certo? É claro. Imaginei. E o que a levou a se casar com meu irmão? Eu. Emily sentia-se incomodada com as perguntas que ele lhe fazia, sem qualquer rodeio ou reserva. Eu me apaixonei por ele. É por essa razão que a maioria das pessoas se casa. Uma razão tão boa quanto qualquer outra, Alex assentiu. Bem, imagino que eu deva lhe dar as boas-vindas à família. A porta da sala de arte se abriu. Sebastian estava ali, com o cabelo encharcado pela neve. Sentindo-se culpada, Emily se levantou para recebê-lo. Olá, que bom que voltou em segurança. Não ouvimos o barulho do seu carro. Sebastian estava com uma expressão sisuda, os olhos fixados nos 2 copos de uísque sobre a mesa. Tive que deixar o carro no portão e abrir caminho por entre a neve, com 2 sacolas enormes de compras nas mãos. Você estava bebendo? Ele perguntou, acusando Alex. Não, embora eu tenha que admitir que tentei convencer sua nova esposa a tomar um trago, pois ela não estava se sentindo muito bem. Respondeu Alex no mesmo tom. Isso é bem típico de você, disse Sebastian. Levantando as sobrancelhas, virou-se para Emily com uma expressão irritada em vez de demonstrar simpatia. Está se sentindo bem? Estou bem agora, obrigada, ela respondeu nervosamente. Eu já lhe disse, Alex, que você não deve entrar nesta parte da casa. Sebastian encarou o irmão. Bem, como eu estava explicando para Emily, minha cuidadora me abandonou. Eu vim aqui para lhe contar a respeito. O quê? Pelo amor de Deus, o que foi que você fez? Sebastian perguntou exasperado. Joguei aquela xícara de café maldita que ela me preparou contra a parede. Ela estava tão bêbada que colocou sal no café em vez de açúcar. Alex explicou. E pensou que eu queria acertá-la. Bem, você realmente passou dos limites desta vez, Alex. Esbravejou Sebastian furioso. A senhora Erskine se recusou terminantemente a voltar para cá e eu não a culpo. Em relação àquela pobre mulher que acabou de ir embora,
Não me surpreende que ela tenha partido. Não sei onde diabos vou encontrar uma substituta imediata para vir até aqui no meio desta tempestade. Ei, Sebastian, você sabe que eu não sou um completo inválido, retrucou Alex. Sou capaz de me alimentar, vestir, lavar e limpar meu próprio traseiro sozinho. Consigo até mesmo sair da cama à noite e voltar a ela se for preciso. Já lhe disse milhares de vezes que não preciso de uma pessoa ao meu lado em tempo integral, apenas de alguém que me ajude com algumas tarefas. Você sabe que isso não é verdade, emendou Sebastian irritado. Oh, sim, é a mais pura verdade, disse Alex, levantando as sobrancelhas e olhando para Emily. Ele me trata como se eu tivesse 2 anos de idade, disse apontando para a cadeira de rodas. Bem, não vou criar tantos problemas com esse veículo, não é mesmo? Para Emily, aquela discussão parecia uma luta de boxe. Ela permanecia calada, incapaz de acrescentar o que quer que fosse ao diálogo. Você cria uma quantidade imensa de problemas, especialmente nas suas condições atuais, Sebastian prosseguiu. De qualquer modo, teremos que colocar isso à prova, especialmente nos próximos dias, pois não terei a menor condição de encontrar alguém para cuidar de você com este tempo. Eu realmente não acho que isso seja um problema, afirmou Alex, categoricamente. Já lhe disse que é um desperdício de dinheiro, mas você não me dá ouvidos. Bem, vou deixá-los a sós. Alex manobrou sua cadeira de rodas em direção à porta e segurou na maçaneta. Parando por um momento, ele se virou para Emily e sorriu. Foi um prazer conhecê-la. Bem-vinda a Blackmore Hall. A porta se fechou atrás dele e o silêncio tomou conta da sala de artes. Sebastian estendeu a mão na direção de um dos copos de uísque, pegando um deles e engolindo a bebida em uma só tragada. Eu lamento muito por isso, Emily. Você deve estar se perguntando para onde diabos eu a trouxe. Ele é um pesadelo e estou simplesmente no limite de minha paciência. Estou percebendo, ela disse. Mas não precisa se preocupar comigo. Farei o que puder para ajudar. É muito gentil de sua parte, mas no momento estou sem ideias. Vai querer seu uísque? Ele disse, indicando o copo que ainda estava cheio. Não, obrigada. Sebastian pegou o segundo copo e engoliu o conteúdo também. Acho que você e eu precisamos ter uma conversa séria, Emily, pois tenho a sensação de que me casei com você com falsas premissas. Tudo neste lugar está um desastre, e se você decidir que quer voltar atrás, desistir de tudo e voltar para a França, certamente lhe darei razão. Sebastian se deixou cair no sofá ao lado dela e segurou sua mão. Eu lamento muito, de verdade. Sebastian, estou começando a entender que sua vida não é tão confortável quanto eu pensava. Mas eu me casei com você porque eu amo. Sou sua esposa agora e vou compartilhar seus problemas, sejam lá quais forem. Você não ouviu nem a metade deles, Sebastian resmungou. Então, me conte. Bem, aqui vai, ele suspirou. Além de todos os problemas com Alex, a verdade pura e simples é que estou falido. Não sobrou muito dinheiro quando minha avó morreu, mas eu esperava que conforme minha empresa crescesse, eu fosse conseguir, pelo menos, pagar por algumas reformas na casa. Em seguida, Alex sofreu acidente e o custo dos cuidados de que ele precisa começou a interferir em meus rendimentos. Tomei um empréstimo no banco e utilizei a casa como garantia do pagamento. Mas eu mal consigo pagar as parcelas estipuladas no contrato e o banco certamente não vai me dar mais dinheiro. Minha situação atual significa que o tanque do sistema de aquecimento não foi abastecido neste inverno,
porque eu simplesmente não tenho dinheiro para pagar pelo óleo. Assim, parece que terei que vender Blackmore Hall. Isso se Alex concordar. Metade da casa pertence a ele e ele já disse que não quer sair daqui. Sebastian, entendo que quer vender a casa de sua família. Entendo que vender a casa de sua família deve ser um processo muito doloroso, comentou Emily após algum tempo. Mas, pelo que você está me dizendo, parece que não tem outra escolha. Alex também não. Você está certa, é claro. Mesmo assim, bem, a questão é que pouco antes de nos conhecermos, tomei algumas decisões que trouxeram bons resultados para a minha empresa e as coisas estavam caminhando no rumo certo. Sebastian respirou antes de prosseguir. De qualquer forma, acho que tudo o que mencionei é irrelevante. Estou falando sobre o ponto B, mas no momento estou no ponto A. A questão é como ir de um ponto a outro. E por mais que eu queira, não acho que posso ficar com esta casa, ele disse, dando de ombros. O que eu faço com o nosso vizinho é outra história. Ele lutará com unhas e dentes para ficar aqui e nós dois somos os donos da casa. Como você pode imaginar, a acomodação alternativa para alguém na situação de Alex é limitada. Mas você não pensa em abandoná-lo, não é? Perguntou Emily. É claro que não, exaltou-se Sebastian repentinamente. Que tipo de pessoa você acha que eu sou? Como já percebeu, eu levo minhas responsabilidades muito a sério. Sim, respondeu Emily rapidamente. Não foi isso que eu quis dizer. Eu estava simplesmente imaginando para onde ele iria se você realmente vendesse a casa. Bem, eu sei que o dinheiro que ele receberia com a venda da casa pagaria por muitos anos de cuidados de qualidade em uma instituição respeitável. Por mais que negue, Alex precisa de cuidados em tempo integral e... Emily o interrompeu. Sebastian, durante toda a conversa, você falou sobre eu. Por favor, não se trata mais de eu. Agora tem que pensar em nós. Sou sua esposa, somos parceiros e vamos resolver os problemas juntos, assim como você me ajudou a resolver meus problemas na França. Você é um doce, Emily, mas não acho que nas circunstâncias atuais você possa me ajudar. Por quê? Em primeiro lugar, você sabe que eu tenho uma boa reserva de dinheiro. E como sua esposa, tudo que eu tenho também é seu. É claro que eu posso ajudá-lo, eu quero ajudá-lo, ela reiterou. Especialmente se, como você disse, o dinheiro só será necessário até que sua empresa comece a lhe dar uma renda maior. Se achar mais confortável, experimente me considerar como uma investidora, ela sugeriu. Sebastian levantou a cabeça e olhou fixamente para ela, admirado. Emily, você está mesmo sugerindo que me ajudaria financeiramente? É claro, ela disse, dando de ombros. Não vejo problema. Você me ajudou com tudo o que precisei nos últimos meses. E agora eu estou aqui e posso ajudá-lo também. Emily, você é um anjo, disse Sebastian, puxando-a para si num abraço. Eu me sinto muito culpado por não haver lhe contado tudo isso antes de nos casarmos. Para ser honesto, só fiquei sabendo realmente o quanto a situação era desesperadora ontem. E admito que venho escondendo minha cabeça debaixo da terra como um avestruz, mais vezes do que o conveniente. Meu Deus! Quando abri meu extrato bancário de pela manhã, as cifras no papel só me contavam o tamanho do desastre. Por favor, não se preocupe mais com o dinheiro. Pelo menos não por agora, ela disse, reconfortando-o. Quando você calcular o valor total de que precisa, transferirei o dinheiro para a sua conta aqui na Inglaterra.
Pessoalmente, acho que há problemas mais urgentes que o dinheiro para solucionar no momento, como o fato de encher o tanque de óleo do sistema de aquecimento. Emily disse, levantando uma sobrancelha. Tenho certeza de que podemos pagar com um cartão de crédito. Se dermos o número pelo telefone, pelo menos ficaremos aquecidos. Oh, querida, disse Sebastian, virando-se para ela, com o rosto marcado pela ansiedade. Você está sendo tão gentil em relação a tudo. Eu realmente lamento muito. Ah, não diga isso, protestou Emily. Além do óleo, que em si não é um problema difícil de resolver, nossa próxima incumbência é encontrar alguém para cuidar das necessidades especiais do seu irmão, não é? Absolutamente, concordou Sebastian. Poderíamos encontrar alguém em uma agência de empregos temporários, mas eles cobram os olhos da cara. Acabamos de concordar que dinheiro não é problema. Emily repetiu. Alex realmente está mentindo quando diz que pode cuidar de si mesmo? Preciso admitir que nunca comprovei isso, concedeu Sebastian. Mas ele é muito desastrado e se envolve em acidentes com frequência. Se eu o conheço bem, vai acabar se eletrocutando quando colocar uma lata de feijões no micro-ondas. Ou vai usar o computador para encomendar quantidades homéricas de bebida alcoólica dos distribuidores das redondezas. Quer dizer, então, que ele não precisa de uma enfermeira padrão em período integral, não é? Bem, ele toma alguns medicamentos pela manhã para ajudar a circulação, mas é mais um caso de atender às suas necessidades físicas e práticas. Se não conseguirmos encontrar alguém, posso ajudar a cuidar dele. Pelo menos por algum tempo, Emily sugeriu. Adquiri um pouco de experiência com a minha mãe, que também ficou numa cadeira de rodas nas últimas semanas de sua vida. Além disso, sou formada em medicina veterinária e conheço o funcionamento do corpo. Mas eu poderia ter certeza de que você não se deixará enganar por Alex? Disse Sebastian, olhando para os copos vazios de uísque, lançando-lhe um olhar rápido. Ou, pela sua influência? É claro que pode. Emily se conteve para não enfatizar que fora o próprio Sebastian que esvaziara os 2 copos, não sua esposa ou seu irmão. A frustração que ele sente não é motivo de surpresa. Ele tem a oportunidade de sair de casa? Raramente. Mas não consigo imaginar Alex indo ao centro comunitário toda quarta-feira para se reunir com os outros deficientes das redondezas, jogar charadas e tomar alguns copos de suco. Pelo menos é isso que ele imagina que encontrará lá. Sempre foi um solitário, emendou Sebastian, afrouxando o abraço ao redor de Emily e deixando-se afundar novamente no sofá. De qualquer modo, essa é a situação. Essa é a vida do seu marido, complicada e atualmente um completo desastre. Por favor, não diga isso, Sebastian, insistiu Emily. Você não é responsável por várias destas coisas. Você fez o melhor que pôde para ajudar seu irmão e também para manter sua empresa e esta casa em boas condições. Não pode culpar a si mesmo por isso. Obrigado, querida. Eu realmente agradeço seu apoio. Você é maravilhosa. De verdade, disse Sebastian, inclinando-se em direção a ela e beijando-a nos lábios. Bem, agora precisamos telefonar para a empresa de óleo antes que eles fechem as portas e nos deixem. Mais um dia sem aquecimento. Como se fôssemos um bando de pessoas sem teto que invadiram a primeira casa que encontraram para fugir da nevasca. Se não se importar que eu use seu cartão de crédito, pode deixá-lo comigo para que eu repasse os números? Quando telefonar para
Encomendar o óleo? É claro, está na minha bolsa no andar de cima, vou subir para pegá-la. Emily deu um beijo na testa de seu marido e deixou a sala. Ao subir as escadas, percebeu que sentia uma leve aura de satisfação. Agora ela poderia ajudá-lo, assim como ele a ajudara durante os últimos meses. Era uma sensação muito agradável.